Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 27ª aula de gestão de projetos. Na aula de hoje nós vamos apresentar mais uma tendência de mercado, assim como nos apresentamos nas aulas anteriores, o COCOMO 2, que é uma tendência de mercado. Na aula de hoje nós vamos começar a abordagem sobre o Use Case Points, né? Mais uma vez ressaltando que essa abordagem ela é informativa, né? E a gente vai apresentar uma teoria, mostrar um exemplo e deixar depois um estudo de casos resolvido para a gente possa acompanhar e depois comparar com as outras métricas aí. Eu acho que é sempre importante recapitular que a nossa métrica escolhida nessa disciplina foi o FPA, Function Point Analysis, né? O objetivo do FPA era determinar o tamanho de uma aplicação, a unidade medida é ponto de função, e lembra que o único objetivo do FPA era determinar o tamanho ponto de função. O FPA não determina prazo, não determina custo, não determina equipe, né? No nosso estudo de caso, nós usamos o Capper-Jones para dar continuidade ao FPA. E depois a gente apresentou o COCOMO como uma alternativa, né, que eu posso usar total de pontos brutos, não ajustados, para dar continuidade com o COCOMO 2 nos cálculos de equipe, prazo e por aí vai, né? Então, a nossa métrica de hoje ela é muito importante como uma tendência de mercado para quem usa orientação a objeto. Um dos primeiros diagramas que a gente faz, quem usa o ML lá, né, são os casos de uso. Né? A PAD UML tem uma diversidade muito grande de diagramas, diagrama de sequência, diagrama de transição de estado, diagrama, né? Mas quem trabalha com orientação a objeto, o mínimo que se faz aí, né, no mercado, na prática, é levantar os casos de uso e depois, pelo menos, os diagramas de classe. Né? Eu acho que é quase impossível trabalhar com orientação a objeto sem ter esse mapeamento. Então, o foco aqui da abordagem da nossa aula de hoje é trabalhar com Use Case Points. Vamos lá. Contagem de pontos de caso de uso. Com a utilização do paradigma de desenvolvimento orientado a objeto, alguns autores desenvolveram um estudo propondo adaptações na técnica de análise de ponto de função para considerar os diagramas gerados na fase de análise de requisitos do projeto A. São os diagramas de caso de uso. Descreve as funcionalidades do sistema de acordo com a forma de utilização por parte dos usuários. Como aqui é informativo, presta atenção, essa métrica se prontifica a determinar o tamanho de uma aplicação. Aqui tem uma unidade de medida nova, é ponto de caso de uso, né? Não é ponto de função, não é ponto de aplicação. É a quarta unidade de medida de software que a gente está vendo. A gente já viu linha de código, ponto de função, ponto de aplicação, lá no COCOMO 2. E aqui está vendo ponto de caso de uso. Tá? Então, essa métrica é para quem usa orientação a objeto. Essa métrica é para quem já definiu, levantou, especificou seus casos de uso. Lembrando que o foco do caso de uso são os atores e os casos de uso. Então, toda a base da contagem em função de atores e casos de uso. Né? Esse método foi proposto lá no final da década de 90 por Gustav Kernel, da Rational Software, e se baseia em dois métodos bastante utilizados. O FPA, você vai ver que tem a carona do FPA, aquele roteiro, identificar, avaliar complexidade, total bruto, coeficiente de correção, né? E o Mark II, com a adaptação do FPA lá para a Europa, né? Para o mercado inglês mais especificamente. A forma de lançar a estimativa principal diferencial da métrica, o método trata de estimar o tamanho de um sistema, considerando como os usuários utilizarão o sistema, a complexidade das ações requeridas por cada usuário, a complexidade dos casos de uso, né? E uma análise em alto nível dos passos necessários para realizar cada tarefa. Quão complexo é, né? Quantas transações envolvem, tá? O roteirozinho é esse aí. Bom, tentando ter um foco um pouco mais prático da métrica, uma vez que os casos de uso estejam levantados, é possível estimar o tamanho do software, baseando-se em um conjunto simples de métodos e modificadores, similar à técnica de FPA, Function Point Analysis. É importante frisar que o seu grau de detalhe dos casos de uso analisado influenciam diretamente na qualidade final da medição. O caso de uso ideal seria onde fosse possível diferenciar transações de interações com o usuário. Então veja bem, é um problema ainda nessa métrica. Se você for um cara muito subjetivo, superficial, não detalhar bem seus casos de uso, essa contagem pode dar um pouco menor do que a realidade. Mas em contrapartida, se você detalhar muito exceções e tal, essa contagem deve estar um pouco maior, né?
A proposta aqui é você conseguir identificar transação, que mexe em estado de banco, begin transaction, end transaction, e coisas que são só consultas, relatórios, coisas que o valem, né? Bom, no mercado também, apesar de a gente não abordar, tem alguns métodos para estimar com base em caso de uso. Uma prevê estimativa de quantidade de ponto de função em cada caso de uso, um posterior uso da técnica de FPA. Outra prevê estimativa de quantidade de linha de código para caso de uso, com posterior uso do COCOM. Ou seja, aqui já é o mercado, a parte de pesquisa, né, tentando ligar o Use Case Points ao FPA e tentando ligar o Use Case Points ao COCOMO 2, linha de código e ponto de função. Bom, tentando ser mais objetivo a nível de implementação, eu tenho um sistema levantado dos casos de uso e quero saber o tamanho desse sistema. Primeiro, calcular o peso dos atores. Os atores são chamados simples e vão ter um peso 1 se ele representa, né, um acesso através de uma API. 2, ele vai ter peso 2, né, complexidade média, interação com outro sistema através de um protocolo tipo TCP/IP ou FTP, né, acessando através de uma interface, e uma interação humana via um terminal, né, não gráfico, terminal burro, né, e um complexo interagindo através de uma interface gráfica. Tá? Então, cada ator do meu modelo, eu vou ter que classificar se ele é simples, se ele é médio ou se ele é complexo. Se ele for simples, vai receber um peso 1, se ele for médio, vai receber um peso 2, e se ele for complexo, vai receber um peso 3. O segundo passo, eu vou me preocupar com o peso dos atores. Tá? Calcular o peso dos casos de uso. O passo 1, que é dos atores, o 2 é caso de uso. A classificação se dá com acordo com o número de transações, lembra? Movimentação de informação para dentro e fora, envolvidas em processamento. Begin transaction, end transaction. Por transação, entende-se uma série de processos, devem ser realizados em conjunto ou cancelados, caso não seja possível completar o processamento. Mais uma vez, ressaltando, begin transaction, end transaction. Né? E para avaliar a complexidade dos casos de uso, tem uma tabelinha. Até 3 transações ele é simples, considerado peso simples. De 4 a 7 é médio, considerado peso 10. E mais de 7 transações ele é complexo, considerado peso 15. Gente, se eu tenho o peso dos atores e tenho o peso dos casos de uso, é só contar quantos atores simples, quantos casos de uso médio e multiplicar. Se eu somar o total de pontos em cima dos atores e o total de pontos em cima dos casos de uso, eu tenho o total de pontos de casos de uso. Lembra que aqui ainda é bruto. Se eu somar o peso dos atores com o peso dos casos de uso, eu tenho o total de pontos não ajustados, ou bruto, no terceiro passo. O quarto passo, isso aqui mostra que é uma métrica mais recente, mostra que é uma métrica que evoluiu em relação à FPA e até o COCOMO 2, né? Aqui tem uma preocupação com o fator de ajuste. Tem 2 fatores de ajuste. Um fator de ajuste chamado de complexidade técnica, que na verdade é uma cópia lá do FPA. O FPA trabalha com 14 características, que ele trabalha com 13, mas bem similares. Isso aqui que é a novidade, fator de complexidade ambiental. Aqui são 8 características muito atualizadas, muito modernas, né? Que você vai ver que é o diferencial dessa métrica aí. E isso está despertando interesse até nas outras métricas aí, não concorrentes, mas paralelas, né? Bom, o fator de complexidade técnica, uma formulazinha, não sei se você lembra do fator de complexidade lá do FPA, 0,65 mais 0,01 vezes somatório dos níveis de influência lá. Aqui uma formulazinha também, 0,6 mais 0,01. A novidade aqui é que cada característica, que eu te falei, são 13, no FPA é 14, além de dar uma nota de 0 a 5, 0 se a característica não influencia nada, 5 se influencia muito, eu tenho um peso. Ô Carlos, como assim peso? Por exemplo, sistema distribuído, você deu nota 3. Eu não vou entrar aqui só com somar 3. É 3 vezes 2. Algumas características têm um peso maior do que outras características, né? Então, atribuindo as notas de 0 a 5 a cada característica e multiplicando pelo seu peso, eu tenho o fator de complexidade técnica. Lembra aqui que são 13, eu tenho que dar notas de 0 a 5, e cada característica, como novidade, tem pesos diferenciados. Elas influenciam de uma maneira diferenciada no fator de ajuste. Bom, aqui que eu falei para vocês que é a novidade, fator de complexidade ambiental. Pessoal, mas tem 2 fatores de ajuste, tem 2 fatores de ajuste. O complexidade técnica e o complexidade ambiental.
são mais 8 características. Aqui que eu estava tentando falar para vocês como que isso aqui está mais atualizado. A familiaridade com RUP, experiência na aplicação, experiência com orientação a objeto, capacidade do analista líder, capacidade do seu gerente, motivação, requisitos estáveis ou não, trabalhadores em tempo parcial, qualidade, dificuldade da programação, tá? Cada uma dessas características eu vou ter que dar uma nota de 0 a 5 também. E da mesma maneira que o fator de complexidade técnica eu tinha os pesos, o fator de complexidade ambiental eu também tenho os pesos. Assim que eu atribuí, por capacidade do analista líder, era 5. O cara tem pós-graduação, tem experiência de mais de 10 anos no mercado, gerenciou equipes heterogêneas, né? 5. O peso aqui vai ser meio. Familiaridade com RUP, eu dei 3, o peso aqui vai ser 1,5. Então eu pego a nota que eu dei, multiplico pelo peso, né? Esse somatório é multiplicando a nota pelo peso. Ô, gente, uma vez atribuído as características e achei o fator de complexidade técnica, uma vez atribuído as características, achei o fator de complexidade ambiental, eles são fatores multiplicativos. O total de peso de caso de uso não ajustada, né, adjusted, é multiplicado pelo fator de complexidade ambiental e multiplicado pelo fator de complexidade ambiental. Fator de complexidade técnica, fator de complexidade ambiental. Aí eu tenho o total de pontos de caso de uso. Bom, aqui eu só quero ressaltar mais uma coisa. Acredito na tendência dessa métrica. Qualquer um de vocês que fosse especializar, gostar dessa área de gestão de projetos, vai fazer um MBA, vai fazer uma certificação, né? Muito provavelmente vai ouvir falar mais desse Use Case Points, né? Mas ainda tem um detalhe. A UML está travando um pouquinho ainda, que eu não consigo, no meu diagrama de caso de uso, né? Ainda ter um padrão. Aquela história. Se eu for um cara mais subjetivo e detalhar menos, tem uma tendência... Se eu detalhar menos o meu diagrama de caso de uso, tem uma tendência da minha contagem dar um pouco menor. Se eu for um cara mais detalhista e detalhar mais meu diagrama, tratamento de exceções, coisas que o vale, tem uma tendência de ficar um pouco maior a minha contagem, né? Então, reflexão sobre isso. O uso de ponto de caso de uso ainda depende de alto grau de subjetividade, visto que não existe uma forma padronizada de definir o tamanho dos casos de uso. Isso tem atrapalhado um pouquinho, mas tem notícias aí, uma versão nova da OML que consiga padronizar mais, engessar um pouquinho mais essa dificuldade de ter um parâmetro intermediário nesse detalhamento. Bom, gente, a teoria é essa daí, a apostila isso está explicado direitinho, né? E eu vou deixar um exercício resolvido, um exemplo resolvido, só para você ver, né? Como é que eu avalio a complexidade de um caso de uso, como é que eu avalio a complexidade de um ator, como é que eu somo, multiplico, como é que eu atribuo essas notas, né? Então, essa parte teórica, a gente deu uma abordagem básica e acho que através de um exemplo a gente consegue visualizar isso aí. Lembra, a abordagem tanto do COCOMO 2 quanto do Use Case Points, a proposta era ser informativa e o foi, tá? A gente pode ficar por aqui. Muito obrigado.